Bom dia a todos. Seja bem-vindo aí ao webinar sobre eficiência energética na indústria. Agora são 9h30, então vamos começar esse webinar. Ele tem a duração de aproximadamente 30 minutos e vocês podem mandar as perguntas e no final a gente tem um tempinho para tirar essas dúvidas. Bom, meu nome é Pedro Okuhara, sou especialista de produtos aqui na Mitsubishi Electric, né, responsável pelos produtos de baixa tensão e também pelos produtos de gestão de energia. Sou engenheiro mecatrônico, fiz pós-graduação em marketing e também em gestão de energia. Então, agora que eu falei um pouquinho sobre mim, eu queria entender um pouquinho sobre vocês, até para poder focar a apresentação, né? Então a gente dá mais atenção conforme o público que a gente tem. Tem bastante gente online, então quem puder responder, são uns 15, 20 segundinhos para ir respondendo e a gente já segue em frente. Beleza, galera, tá respondendo aí. Beleza, então, vamos seguir em frente aqui. Vou começar falando um pouco sobre a Mitsubishi Electric, antes da gente entrar no tema, para todo mundo conhecer um pouco mais sobre a empresa. Né, uma empresa japonesa, com sede em Tóquio, tem quase 100 anos, vai completar 100 anos aí em 2021, né, no ano das Olimpíadas, lá em Tóquio mesmo. Tem um faturamento de quase 40 bilhões de dólares, então bastante representativo. Tem mais de 142 mil pessoas trabalhando na Mitsubishi hoje. Esses números são só Mitsubishi Electric, tá? Então a gente tem outras marcas, Mitsubishi Motors, Automotive, que são outros braços, né? Cada um tem seu faturamento e cada uma delas é completamente independente. Então, desses 40 bilhões que eu falei mundial, né, nosso portfólio de produtos é conforme está aqui, né, 25% é responsável pela parte de automação industrial, então, composta por esses produtos, né, gestão de energia, que a gente tem os controladores, a web servers, os multimedidores também. Dentro da parte de automação industrial, a gente tem a parte de CLPs, VHMs, remotas, acionamento e movimentação, toda a linha de inversores, servoacionamentos, servomotores, motion control, além dos robôs. A parte de baixa tensão, que eu também sou responsável, a gente tem disjuntor caixa aberta, caixa moldada, mini disjuntor, disjuntor motor, contator, então toda a linha aí para distribuição de energia e partida de motores. E por último lá a gente tem os softwares, né, os softwares que são basicamente dois, né, os principais, que é o MuleSoft, que a gente usa para configurar toda a nossa linha de produtos, e o MCWorks, que é o nosso supervisório, né, bastante complexo. Então, para a gente começar, né, falando um pouquinho do custo médio da energia, que é sempre a gente acaba balizando por isso. Então, aqui a gente tem o custo ano a ano. Eu não consegui atualizar aqui os dados do Firjan de 2017, mas a gente consegue ter uma noção que lá em 2003 o governo acabou reduzindo um pouco a energia, mas não conseguiu aguentar, teve que aumentar até 2015. Né? E depois, 2017 meio que manteve a mesma média de 2016, mas 2018 a gente já vê como uma provável tendência de aumento de preço, tá? Então, o que nunca é bom, tá? Esses dados são sempre feitos pela Firjan, Federação das Indústrias lá do Rio, ela faz um estudo bastante legal. E, além disso, aqui no lado direito da tela, eu também coloco essa tabela, porque eu gosto de mostrar que no custo da energia, né, a gente tem diversos tópicos, que não é só a energia, só a geração e distribuição, né? Uma parte importante são as perdas, né, 7,3% são perdas, então energia, dinheiro jogado fora.
E fora isso, eu gosto sempre de mostrar esses dois que são os tributos em cargos, né? Somando os dois dá quase 32%. É um número muito grande, né? Então, isso aí acaba encarecendo os produtos, né, que a gente produz na indústria. Então, sempre gosto de mostrar esses tópicos aqui. Esse próximo slide mostra o nosso custo da energia comparado aos outros países no mundo. Tá? Essa comparação é apenas do setor industrial. Então, você vê lá que o Japão seria o número 2 ali, de energia mais cara, mas isso aí até tem um motivo. E o Brasil estaria logo depois do Japão em terceiro lugar. Então, você vê que o nosso custo de energia industrial é muito caro, né? Então, ter uma indústria hoje no Brasil é muito complicado porque o custo da energia é um empecilho muito grande. Imagina ter o custo alto e 30% desse custo ainda ser tributos, né? Taxas. Então, quando a gente fala do Japão, que é onde é a nossa matriz, a gente fala que ele é número 2 no custo de energia porque eles têm os devidos motivos, né? É um país escasso de recursos naturais, então basicamente ele é autossuficiente em apenas 6%, então isso é muito pouco. Quase tudo ele tem que comprar ou gerar de forma não sustentável, digamos assim. E isso para eles foi muito bom, porque quando a gente fala de eficiência energética, eles já têm isso desde criança. Então você já cresce com uma cultura de redução de custos, de ser mais eficiente, né? Você já aprende desde pequeno, você tem que apagar a luz, fechar a torneira e evitar desperdício, porque é um país que não tem. Então, quando você já nasce com isso, os próprios empregados, quando chegam na indústria ou nas empresas, eles já têm uma cultura de pensar onde eles conseguem reduzir. Então, os 6% de autossuficiência que eu comentei. O próximo slide aqui, ele fala do consumo energético na indústria. Isso aqui foi realizado pelo Procel. Tem algum tempo, mas esse dado acaba não mudando muito. O que eu gosto de mostrar aqui é que dentro da indústria, 68% são motores, né? São movimentação de carga, transporte. Então, algo que está gerando movimento. Né? O segundo ali seria a eletrotermia. Então, são processos para gerar calor, né? Gerar forno, estufa, aquecedor, qualquer um desse tipo. E os outros dois são menores, que é a iluminação e a eletrólise, que são mais processos químicos. Tá? Então, pegando esses 68% que são força motriz, né, como está distribuído isso dentro da indústria? Lógico que cada indústria tem a sua particularidade, mas aqui é uma visão generalista, tá, que o professor gerou. Então, 46%, quase metade aqui, está dentro do processo, né, do seu processo de produção do seu produto final. E aí os demais itens, como bombeamento, também é bem representativo, ventilação, então se somar esses dois já dá 30%. E os demais aqui, como compressão do processo, ar comprimido e refrigeração. Então, aqui é importante falar que dentro do processo a gente vai ter muita coisa que vai consumir bastante, seja um extrusor, uma centrífuga, um misturador, secador, evaporadora, torno, tem milhares de coisas que consomem. Então, por isso que a maioria das empresas no Brasil acabam tendo como base atacar inicialmente os motores, porque eles são os mais representativos. Agora eu vou entrar no tema da ISO 50001. Então, eu queria falar da ISO 50001, que ela foi desenvolvida lá em 2011, foi atualizada em 2015, está tendo uma revisão atualmente. E uma das coisas legais é que ela é baseada nas ISO que a gente já trabalha, né, já conhece, a 9001 e a 14001. Então, os moldes dela são os mesmos. E isso facilita para que as empresas possam colocar também um sistema de gestão de energia junto com seus outros sistemas de gestão de processos e ambientais. Tá? A norma, ela visa buscar resultados com redução de custo,
seja custo de produção ou redução de consumo, e também aumentar a sua segurança energética, para você não ficar na mão só da concessionária, você ter um sistema de backup também planejado. Fora isso, indiretamente, você também está contribuindo com a redução de emissão de gás de efeito estufa. Então, você também contribui com o meio ambiente, independente das ações que você está tomando. Ela pode ser aplicável em qualquer tipo ou tamanho de organização, então pode ser um prédio, pode ser uma indústria, pode ser só uma parte da indústria. E para que ela realmente ocorra, todos têm que estar envolvidos, né? A gente sempre fala nas normas isso, que o envolvimento da direção é muito importante, né? Então, os diretores, presidentes, todo mundo tem que estar envolvido. E a norma, né, o sistema de gestão de energia, ela, aqui eu deixei a definição no slide, né, que é um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos para estabelecer uma política energética e objetivos energéticos, e processos e procedimentos para atingir tais objetivos, né. Então, esse aqui é o conceito de gestão de energia, né. É a base para você poder aplicar na sua empresa. Então, a gente fala muito da cultura, né, que tem que ser desenvolvida. Dentro do sistema de gestão de energia, tem diversos elementos. Eu vou citar os principais aqui e vou dar uma rápida definição para todo mundo ficar ciente do que está dentro desse sistema de gestão de energia e por que a gente deve aplicar. Então, o primeiro deles é a fronteira. Então, quando você vai definir o seu sistema de gestão de energia, você precisa saber onde você vai aplicar. Você não precisa aplicar na sua planta toda, né? A gente tem vários casos de uma indústria que pega somente um dos seus prédios e aplica só ali, né? Você pode começar com uma parte da sua indústria, ou você pode fazer para toda ela, nada impede disso. Só que você fazendo em passos, fica mais fácil de você conseguir controlar e até se adaptar com ela. O escopo, que é o conjunto de atividades e processos da sua sistema de gestão, né? O escopo quer dizer que as fronteiras que você definiu, se é um prédio, se é toda a empresa nacionalmente, por exemplo, é aqui que vai dar dentro o escopo. Então, quais empresas ou quais sedes vão abranger isso que você definiu nas fronteiras. Os objetivos energéticos. Então, aqui você vai colocar a real intenção de você estar implementando um sistema de gestão de energia. Eu quero reduzir o consumo de energia ou quero aumentar a eficiência energética do seu processo. Então, aqui é o que vai nortear o seu sistema de gestão. Então, aqui é a base do seu sistema de gestão. Você tem que saber para que você está implantando o seu sistema de gestão. As metas energéticas, né, de forma detalhada, né? Você vai colocar no bit ali o que você quer tanto medir quanto atingir, né? Então, na prática, essas metas energéticas devem ser atingidas para você chegar naqueles objetivos que você definiu anteriormente. Então, você coloca essas metas como uma forma de nortear também. Tá? O próximo item seria a política energética. Então, isso aqui é basicamente um documento, né? Geralmente é feito pelo presidente ou por um cargo alto, um diretor, falando quais compromissos a empresa tem em manter o sistema de gestão e os objetivos dele. A revisão energética, então, aqui já é um processo mais analítico, tá? Para você entender o que você usa de energia na sua planta. Então, você tentar entender quais são suas fontes, o que você usa talvez de combustível para geração de energia, o que você usa da concessionária. Então, todos os tipos de energia. Sempre quando eu falo energia, não é somente energia elétrica. Então, a gente fala dos wages, né? Que envolve água, eletricidade, vapor, ar. Então, são todos os tipos de energia, tá? Uso significativo de energia, que é o USE. Então, você precisa entender como o seu processo funciona e a sua empresa, porque existem pontos que vão consumir mais energia, né? Igual eu mostrei lá no estudo do Procel, 68% são motores, não necessariamente isso acontece na sua indústria. Se é uma indústria química, os processos de eletrólise vai consumir muito mais.
Então você tem que saber quais são esses processos para você focar neles depois, porque eles vão trazer a melhor resposta, né, quando você for implementar as ações. A linha de base energética, né, o LBE, então, sempre quando você for comparar, né, a partir do momento que você implementou o seu sistema de gestão, você tem que ter uma referência, né, e essa referência vai ser essa linha base que você precisa gerar com dados históricos. Então, antes mesmo de você implementar o sistema de gestão, você já tem que começar antes, né, armazenando informações e medições para que você consiga montar essa base. Então, vou falar que ano passado eu tinha um consumo X e esse ano eu pretendo reduzir esse consumo X em 10%. Então, como que é feita essa base, né? Você tem que definir seus horários de produção, quantidade, para ser uma comparação real, né? Eu não posso comparar que eu tive uma redução, por exemplo, de 10%, sendo que eu reduzi minha produção em mais de 20%, né? Não faz sentido. Então, tem que comparar aí laranja com laranja. O próximo item, que é o IDE, que é o Indicador de Desempenho Energético, que é um valor, uma medida, são indicadores, né? Além de você ter a linha base, você precisa criar os indicadores para aquelas linhas bases, né? Então, como você vai mostrar aquelas informações que você está reduzindo, seja energia, seja vapor, e criar, por exemplo, até mesmo um indicador que você pode criar de produção versus energia, produção versus quantidade de matéria-prima. Então, você tem que definir quais tipos de indicadores você vai utilizar. O uso energético, né? A gente falou já, você deve conhecer aonde você tem o uso mais significativo, mas você tem que conhecer seu uso energético como um todo, né? Então, conhecer suas principais aplicações, se é ventilação, iluminação, processos químicos, e também como está distribuído dentro da sua indústria, né? Qual percentual é consumido em cada parte dele. Consumo energético, então esse aqui eu acho que é o mais simples, né? Todo mundo já trabalha com isso no dia a dia, até mesmo em casa, né? Então já sabe que é o consumo de energia, seja por exemplo de eletricidade, que a gente paga lá de quilowatt-hora em casa. Então se mês a mês eu estou mantendo, se eu estou reduzindo, se eu estou aumentando. Então esse conceito é mais comum. A parte de eficiência energética, então quando a gente fala de eficiência energética aqui dentro, geralmente é uma relação entre do que eu estou consumindo e o que eu estou gerando, né? O quanto eu consigo mostrar de efetivo nisso. É bastante comum a gente já ter valores de redução quando a gente muda a tecnologia, né? Por exemplo, eu estou mudando uma lâmpada para um LED, né? Quanto que isso me trouxe de economia? Ou então eu estou mudando partidas diretas para partida com inversor. E aí esses índices de eficiência energética são mais fáceis de visualizar. E por último, o desempenho energético. Então, o desempenho energético é realmente os resultados, né? Tudo aquilo que você conseguiu atingir dentro dos seus objetivos, né? Aqueles objetivos que você colocou lá atrás, e como apresentar aquilo, né? Então, eu tinha X, reduzi 10% daquele X, dentro disso, fazendo tais ações focadas naqueles pontos mais significativos. Então, dessa forma que a gente tem que apresentar. Aqui tem um fluxograma, né, do sistema de gestão de energia. Basicamente tudo aquilo que a gente comentou agora há pouco. Então tem a política, tem o planejamento, tem a parte que eu não comentei, mas tem que ter a auditoria, né, auditorias internas ou até mesmo os externos para fazer com um órgão independente. E ele segue o mesmo padrão aqui do PDCA, Plan, Do, Act, Check, né? Então planejar, executar, atuar e verificar. Então isso aqui é bastante comum das outras ISOs, né? A gente já conhece bastante. E eu deixei em vermelho aqui a parte de monitoramento, medição e análise, que é um item que eu gosto de chamar a atenção, porque a gente tem que começar isso um pouco antes da implementação, para criar aquela linha base. Então, você tem que começar desde antes,
seja num ponto específico, na entrada do prédio, seja na entrada de uma certa parte da sua produção. Então, é importante você começar essa parte de medição e análise, né, um pouquinho antes de tudo. Nesse slide aqui, a gente tem um gráfico para mostrar os passos que a gente chama para eficiência energética, tá? E na parte horizontal, a gente tem aqui a parte de pontos de medição. Digamos que quanto mais pontos de medição, melhor, para você poder entender melhor. E a parte de gestão aqui, que são algumas ações, tá? Então, o passo inicial, né, digamos, não é nem um passo inicial, mas você recebe a energia de alguém, de uma concessionária que deve prover a energia de forma adequada para você, né? Não pode ter queda de energia, não pode ter variação na tensão, oscilação, então mesmo até harmônicas não podem chegar. Então tudo isso deveria ser uma premissa que a gente sabe que não acontece em todos os lugares aqui do nosso país, que é muito grande, né? Então, daqui um dos pontos iniciais importante, né, que não chega a ser tão importante, mas é que você conheça a sua contratação, como é feito o seu contrato de energia com a concessionária. Então, quais limites eles têm que obedecer e também se você está na melhor forma de receber energia. Então, às vezes você tem lá os tipo azul, tipo verde, convencional para as menores e até mesmo via Mercado Livre de energia, que aí precisa ter um agente lá no meio da CCE, né, da Câmara de Comercialização de Energia, mas às vezes se você utiliza muita energia, geralmente você tem os contratos de 1 ou mais anos que tem um custo muito melhor do que esses planos tradicionais. Segundo passo, que está marcado aqui como gerenciamento por objetivos, diz que você provavelmente já conhece algumas informações iniciais, você já tem alguns pontos de medição, mas você precisa criar um plano objetivo, né? O que você quer medir, o que você quer reduzir, o que você pretende entender. Então, entra naquela parte de objetivos que a gente falou lá atrás, né? O terceiro passo que a gente já fala de consumo específico de energia, né? A gente já definiu o que a gente quer medir, aonde a gente quer atuar, e aí a gente parte para fazer um monitoramento daquilo, né? E começar a estudar o que a gente consegue reduzir daquilo, né? Seja consumo específico, eu estou medindo produção versus energia, então o que eu consigo fazer no meio do seu processo para reduzir aquele ponto específico, tá? Ou seja, até mesmo para aumentar o número de produção, né? E manter o consumo de energia. E aí, depois desses 3 passos que a gente fala, a gente já tem informação suficiente para iniciar as atividades de eficiência energética, né? Com os objetivos bem definidos do que você quer fazer. E também, geralmente, o pessoal utiliza os primeiros passos aqui, a troca de produto, né? Nem sempre é a melhor opção, mas acaba sendo o que o pessoal mais faz. Então, vou trocar uma partida direta com o inversor, vou trocar tudo por LED. Então, é importante que vocês saibam qual é a representatividade dessas ações que você está tomando. E também em relação do investimento e quanto tempo ele vai se pagar. Porque se for um investimento muito alto para ter uma redução muito pequena, provavelmente não vale a pena. Então, aqui eu sempre deixo essa frase do William Edwards, que é a medição de energia é o passo inicial para a redução de consumo. Então, você precisa primeiro identificar, você precisa ter informação para você se basear antes de você tomar qualquer ação. E aí, falando um pouquinho de gestão de energia, né, a gente, hoje em dia, está se falando muito de indústria 4.0, né, surgiu lá em 2013 e tem ganhado cada vez mais força esse tópico aqui no Brasil, né. Indústria 4.0 foi gerada na Europa, lá na Alemanha, né, que o objetivo principal era impulsionar a manufatura digital, né, interconectar tudo, aumentar as cadeias de valor e melhorar os modelos de negócio. Então, de uma forma geral, né, melhorar o desempenho da sua empresa de forma inteligente. A Mitsubishi Electric trabalha com um conceito muito similar a isso, só que ela trabalha desde 2003 lá, que é esse conceito de factory que eu estou mostrando nesse slide. Então,
conceito de factory também é fazer a conexão entre todos os pontos do seu processo, né? Desde o chão de fábrica, né, passando pela parte de controle e até mesmo junto com os seus sistemas de TI e TO, né, tecnologia de informação e operação. Então, você tem o seu ERP lá, que faz controle, onde você verifica o estoque, gera a ordem de produção, manda para a produção automaticamente, que vai controlar as necessidades de matéria-prima e vai gerar o seu produto final lá embaixo. Então, eu entrei nesse tema para falar um pouquinho de eficiência energética, né? A gente está se falando muito de indústria 4.0, então não tem como deixar de fora esse tema. Então, a Mitsubishi em si, ela tem alguns produtos, né, que facilitam isso. Então, lá no chão de fábrica, você já consegue ver que a parte de dispositivos inteligentes, que eles chamam, né, então, produtos que fazem medição e comunicação, seja até mesmo um disjuntor, que antigamente era só proteção, hoje ele já faz medição e já informa esses dados para alguém, né, alguém que vai armazenar aqueles dados, né, produtos mais eficientes para partidas de motores, seja o inversor, o servomotor. Então, como eles vão fazer o controle da partida, né, dando somente a energia realmente necessária para aquele processo. A parte dos PLCs, que cada vez mais eles têm que ser inteligentes para trabalhar com demandas personalizadas, itens customizados, né? Como trabalhar tudo isso de forma eficiente, né? Antigamente, para criar um produto personalizado, ele custava muito mais caro. E hoje em dia, o consumidor já não estava disposto a pagar muito mais pelo produto igual, só com uma pequena particularidade. E por último aqui, né, o nosso supervisório, que aí ele faz toda essa interface, além do processo até o chão de fábrica, ele vai fazer a interface também com o seu RP. Então, ele troca dados com todo mundo. Então, o supervisório além de você poder visualizar, controlar, ter gráficos, então você tem um sistema bastante complexo. E eu gostaria de mostrar, falando do eFactory, um dos cases que a gente tem, que é da própria Mitsubishi Electric. Então, a nossa fábrica lá de Fukuyama Works, que foi iniciada em 1943, né? É uma fábrica bastante grande, 128 mil metros quadrados, com mais quase 100 mil aí de metros construídos. Quase 2 mil pessoas aqui trabalham e recebe mais de 10 mil visitantes por ano lá, só para conhecer todo esse processo tecnológico. Essa fábrica produz basicamente disjuntores, caixa aberta e caixa moldada, e toda a parte de medição e controle de energia, né, os medidores e o EcoWeb Server. Então, a gente tem alguns daqueles produtos que eu mostrei anteriormente, distribuídos por toda a fábrica, fazendo a medição, né? A gente vê aqui que ele tem mais de 10 mil pontos de medição, então é muita informação que a gente tem ao longo dos anos, e tudo isso para conseguir ter um processo melhor, né? E conseguir reduzir a energia. Então, a fábrica em si, ela tem diversos prédios que fazem diversas partes diferentes do produto. A gente tem alguns prédios, todos eles comunicam entre si, e todos eles eu consigo verificar a partir do supervisório MC Works, né? Eu consigo ver o que está sendo produzido na linha de disjuntor de caixa moldada, de tantos amperes, e quanto ele está gastando de energia por cada disjuntor que ele está fazendo naquele instante. Então, informação em tempo real é muito interessante para você poder ter essas análises. Tá? O próximo slide. Aqui é uma configuração meio que padrão, então mostra que a gente faz lá em Fukuyama Works a medição desde a entrada em média tensão, fazemos a medição também na baixa tensão, com os próprios disjuntores e medidores, e por último a gente consegue medir todos os equipamentos da linha de produção, seja com medidores menores ou até mesmo com módulos de CLP
que além de controlar o processo, já faz a medição daquela parte. E tudo isso é controlado pelo Eco Web Server, que é um gerenciador, um PLC de energia. Então ele pega todas aquelas informações, armazena e transfere também para o MC Works. Então você tem uma informação bastante confiável aí no final. E aí, o sistema em si, de gestão de energia, começou a ser aplicado em 97, né, no Fukuyama Works, e comparado com 2017, você vê que teve uma redução no contrato de demanda de 1.700 kW. Então, a gente está produzindo mais, gastando menos energia. Então, isso é bastante importante de falar. E com tudo isso, né, com todos esses produtos, tudo isso, a gente conseguiu ter diversos ganhos. Então, o primeiro deles é o contrato de demanda, que reduziu tudo isso. O consumo anual de energia, que caiu em 70 megawatt-horas, então é bastante coisa, né? Então, e o custo com energia elétrica, reduziu 25%. Então, são valores bastante representativos que a gente gostaria de mostrar como feedback que a gente tem do e-Factory, né? Da indústria 4.0, que já existia há mais tempo no Japão, mas que a gente está tentando trazer e implantar aqui nas indústrias do Brasil. Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha dado para entender esse overview aí sobre eficiência energética na indústria, indústria 4.0, são temas bastante profundos. Eu vou deixar agora uma pesquisa para a gente tentar entender o que a gente pode melhorar aí nos próximos webinars e também a avaliação da apresentação. Então, sei que 30 minutos é meio corrido aí para apresentar todo esse tema, mas eu estou à disposição para responder algumas perguntas também. Então, assim que terminarmos de responder essas pesquisinhas, a gente passa para as perguntas. E se não der tempo também, a gente passa pro... eu te respondo por e-mail. Beleza. Estou pegando as perguntas aqui já. E assim que vocês terminarem de responder, a gente já passa para essas perguntas. Tem algumas aqui que o pessoal foi mandando durante a apresentação. E aí eu vou tentar responder aqui todo mundo. Se alguém quiser, já pode ir mandando as perguntas aqui no chat, tá, gente? Bom, vou passar para as perguntas aqui então. A primeira delas é do Luiz. Ele pergunta: conforme os dados, a indústria brasileira está aproximadamente 70% ocupada. É o melhor momento para indústrias instalarem os sistemas de gestão de energia para gerar verbas para os outros trabalhos de melhoria? Exemplo: programar a produção para períodos de menor custo de energia. Então, Luiz, isso aqui já é uma prática bastante comum, né? A gente tem os horários de ponta e fora ponta, então o pessoal tenta sempre concentrar
nesse período fora ponta que é muito mais barato, né? Os períodos de ponta pode chegar até 10 vezes o custo da energia. Então, se a gente conseguir, de qualquer forma, nas indústrias que a gente tem hoje, otimizar os processos para que aconteçam dentro desses períodos mais baratos, com certeza você vai ter uma economia que você pode investir em outras partes da sua planta, né? Ou até mesmo virar saving, né? Redução de custo mesmo no total. Então, eu acho que o sistema de gestão de energia vale a pena, independente dele ser detalhista, né? Chegar na parte de medição lá dos equipamentos, mas você começar dele de uma forma generalizada, assim. Então, pegar as suas plantas, tentar separar os escritórios da produção, então ter um controle, mesmo que mínimo, para iniciar a ter esses dados, né? Para você poder conseguir melhorar o seu consumo. O Gustavo aqui perguntou sobre o que a gente chamou de nível 3 na apresentação, se ela contempla soluções de gestão, como o Asset Management, o Energy Management e gestão de manutenção e análise financeira. Ele contempla, sim, né, isso aqui, digamos que são ferramentas para você atingir aquilo que a gente chamou do passo 3. Então, acho que o Energy Management é o mais comum quando a gente fala de gerenciamento de energia. A gente até tem algumas ferramentas, o Eco Web Server, que eu não sei, que são facilitadores para você gerar gestão de energia. Então, ele consegue pegar todos os dados dos seus medidores e gerar relatórios para vocês no sistema web. Então, você entra num site na internet, lá dentro da sua rede, digita o IP e já consegue verificar tudo que você está gastando ali, que você está enviando de informação. Né? A parte de gestão de manutenção também é muito importante. Né? Cada vez mais os equipamentos vão trazer informações para facilitar o pessoal da manutenção. Por exemplo, o nosso inversor de frequência, ele já tem a função que ele comunica a vida útil do capacitor interno dele. Então, você consegue saber com antecedência quando aquele capacitor vai dar problema e eu não deixo chegar naquele nível, né? Então, chegando em certa capacitância, eu já vou e faço a manutenção e troca daquele equipamento antes de acontecer. Então, a parte de manutenção preditiva vai funcionar muito bem, né, com o que eles chamam de indústria 4.0. E aí, cada vez mais os equipamentos vão trazer essas informações. Seja o disjuntor mostrando o desgaste do contato, o servomotor também mostrando o desgaste ou vida útil. Cada vez mais isso vai facilitar, né? E análise financeira, né? Então, quando você fizer seus projetos lá, você tem que sempre tentar balancear, pegar aqueles mais representativos, que nem a gente falou, mas que tenham o melhor retorno, né? Então, tem que pegar sempre aquele que tem maior impacto com menor custo, né? Eu já vi um caso que o maior impacto e o menor custo era distribuir placas informando para apagar as luzes ao sair da sala e também desligar o monitor no horário do almoço. Então, são coisas muito simples, né, que podem ter um retorno muito bom, né? Não tem custo nenhum praticamente. Não precisa trocar um componente. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Diego, ele perguntou que ele trabalha na área de eficiência energética na indústria 4.0 e gostaria de saber de vocês que já aplicam isso, o quanto isso implica para vocês no processo de implementação, qual a maior dificuldade? Então, a parte de eficiência energética, tanto dentro quanto fora da indústria 4.0, é realmente o início, né? Eu acho que a maior dificuldade é convencer o cliente que ele precisa ter informação, né? Você precisa ter dados, né, para poder tomar decisões. Não adianta só você falar, vou trocar as lâmpadas aqui e vou ter um resultado X. Então, o passo inicial é sempre você ter medições, seja de água, luz, energia, para você poder montar uma base de dados e conseguir selecionar aquilo que é mais representativo e vai trazer um melhor benefício. Então, tem muitas empresas hoje em dia, por exemplo, que elas não vendem mais o gerenciamento de energia em si, por exemplo.
ela vende informação, né? Banco de dados. Então, ela faz com que ela gere as medições para vocês e gera o relatório, mas a análise em si ela não faz. Então, ela não faz a gestão, mas ela te dá o principal, que é a base de dados para você poder tomar uma decisão consciente daquilo que você precisa. Espero que tenha respondido aí de ir para a próxima aqui. A Lívia perguntou quais soluções são mais aconselhadas para pequenas e médias empresas do setor industrial. Essa é uma pergunta muito ampla, Lívia, então dá para responder de muitas formas. Mas eu acho que assim, geralmente pequenas e médias empresas, elas estão menos preocupadas com a parte de manutenção, desgaste, então muitas vezes elas utilizam todos os equipamentos até danificar, né? E aí quando danifica, o próximo passo, geralmente se não tem reparo, você vai gastar muito dinheiro num ativo novo. Então, se talvez ela se programasse melhor a parte de manutenção, você pode ter um ganho aí na vida útil do equipamento, né? Você pode fazer com que sua produção você consiga estender ela por mais tempo com os mesmos ativos, tá? E aí, soluções de gerenciamento de energia, mesmo que pequenas, tá? Então, se você conseguir colocar algum tipo de sistema um pouquinho inteligente, então, se eu tenho um prédio, eu posso colocar um sistema de gestão que vai ligar as luzes somente no período da noite, né? Vou desligar o ar-condicionado quando der às 6 horas, todo mundo for embora. Então, pequenas automações que não têm um custo muito alto e podem ser feitas autonomamente, né? Às vezes até um relé horário já consegue suprir tais necessidades. Então, tem muitas soluções que a gente consegue fazer, tá? O Isaías aqui perguntou se existe algum case no Brasil. Então, a gente tem algumas empresas que a gente já vendeu um sistema inteiro de gestão de energia, então, conceito de factory. Eu peço que você entre em contato com a gente por e-mail e a gente pode te apresentar e falar um pouquinho mais sobre isso. O João Prats aqui perguntou que tipo de software são utilizados para fazer essas análises. Depende de como você monta a sua base de dados, né? Isso é o mais importante. Tem gente que monta coletando manualmente os dados, colocando no Excel e fazendo planilha. É uma forma bem simples de fazer, mas é possível. A gente tem soluções, por exemplo, o Web Server que eu comentei, ele pega todas as medições via comunicação, CC-Link ou Modbus, e aí armazena e gera relatórios para você. Você pode definir periodicidade, ele pode ainda até controlar a demanda para você. O MC Works também pode fazer isso, que já é um nível acima do Web Server. É um supervisório que você pode montar diversos tipos de análise em tempo real. Você pode visualizar os dados de como está o consumo, igual acontece lá em Fukuyama Works. O Alexandre aqui sugeriu uma apresentação dos produtos que implementam na prática a medição de energia. A gente tem um outro webinar que eu fiz sobre gerenciamento de energia. Ele entra um pouquinho mais no detalhe dessas soluções, mas eu vou levar essa sugestão aqui para o pessoal, quem sabe num próximo, tá? Eu vi que tem outras perguntas aqui, gente, mas como a gente já está quase em 50 minutos, uma hora, eu vou, eu vou finalizar aqui, eu vou fazer a última, e aí a gente já encerra. As demais perguntas que eu não respondi aqui, eu prometo responder todas
por e-mail, tá? Peguei a última pergunta aqui do Pedro Luiz dos Santos. Ele fala sobre a representatividade é grande na força motriz. O que você aconselharia? Muitos defendem a troca de motores elétricos de alto rendimento. O ideal é entender os processos, mas você trocar toda a parte instalada de motores nem sempre é a solução, né? O acionamento tem uma parte muito grande disso, né? A gente vem ao longo dos anos aí muita gente trocando partida direta ou partida soft starter por inversor de frequência, né? Muita gente usa damper ou outra forma de controlar, né, o seu motor, que você está jogando energia fora, né? Então, o ideal é realmente entender, mas se você já esgotou as suas opções de, de motores, digamos assim, o próximo passo seria trocar realmente por um motor de alto rendimento. Mas tem alguns passos para fazer antes, né? E além disso, motores, né, muita coisa dele é em função da manutenção, né? A gente fala bastante de manutenção porque o motor sem manutenção, com o tempo, ele vai gastando mais energia do que ele foi feito para gastar. Então, você tem alguns pontos ali que poderiam melhorar, né? Não só trocar o motor, mas se você fizesse a manutenção periódica deles, provavelmente teria um rendimento um pouquinho melhor. E motores de alto rendimento são ótimos, né? Mas só que o problema às vezes se esbarra no custo, né? Então, comparado com um motor padrão, standard, ele acaba custando um pouco mais que nem sempre se paga, né? Então, tem que analisar bem aí para ver se vale a pena, se está dentro do seu escopo. Bom, muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer aí, teve muita gente que participou com a gente, quase uma hora aí. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode mandar pela ferramenta ou por e-mail. Pode contar com a gente aqui, que a Mitsubishi Electric tem bastante gente para apoiar vocês. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.